Olá! Hoje nós vamos falar sobre 3 métodos de monitorização de paciente: a pressão venosa central e a pressão arterial invasiva e também a oximetria de pulso para verificação da saturação de oxigênio. Vamos lá! A monitorização de pacientes internados visa contribuir com o processo de reabilitação e cura dos pacientes. Além dos cuidados básicos dados ao paciente, a vigilância contínua é fundamental para a assistência de enfermagem com qualidade. Então, a gente saber quais são os sinais vitais fidedignos do paciente é muito importante para a assistência de enfermagem com qualidade. Essa monitorização ela vai incluir a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura do paciente, a pressão venosa central, a oximetria de pulso, a saturação de oxigênio, dentre outros métodos de monitorização que vão de acordo com a gravidade do paciente. Uns a gente monitoriza mais próximo, outros a gente utiliza ou menos métodos de monitorização. Esse é o exemplo de um monitor multiparamétrico. O monitor multiparamétrico ele traz dados para a gente, ele é conectado ao paciente, tá? Pode ser, alguns são com monitorização invasiva, outros monitorização que não é invasiva, através de eletrodos, através do manguito de pressão, e ele passa para a gente os dados que o paciente está apresentando naquele momento de forma contínua. Então, ele vê a frequência cardíaca do paciente de forma contínua, a saturação de oxigênio, a pressão arterial, a frequência respiratória, a temperatura. Então, tudo isso em tempo real para o enfermeiro e os demais membros da equipe de saúde poderem avaliar o paciente de forma contínua através deste monitor. É um aparelho eletrônico e que custa um certo valor e que precisa ser adquirido pela instituição. Agora, falando da pressão venosa central, que é um dos métodos de monitorização dessa aula de hoje, nós podemos fazer a medição da pressão venosa central de duas formas. Uma é através da coluna de água, que é um método manual e não utiliza do monitor multiparamétrico, e a outra é através do transdutor eletrônico, que é uma forma eletrônica, como o nome diz, e utiliza sim do monitor multiparamétrico. O que é então a pressão venosa central? A pressão venosa central ela é determinada pela interação entre o volume intravascular, dentro do vaso, a função do ventrículo direito de fazer a contração, o tônus vasomotor e a pressão intratorácica do paciente. A pressão venosa central, ela fornece informações sobre 3 principais parâmetros: o volume de sangue que está chegando no coração do paciente, a eficácia do coração de bombear esse sangue e também o tônus, a resistência vascular do paciente, a resistência dos vasos do paciente. É uma medida hemodinâmica frequentemente utilizada em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Pode sim ser utilizada e é utilizada em pacientes de enfermaria, mas ela é mais utilizada em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Ainda falando sobre a definição, a PVC é a estimativa, então, da pressão que acontece dentro do ventrículo direito, tá? Então, é a pressão que o ventrículo direito está tendo de enchimento, ou seja, a capacidade que ele tem de enchimento ao final da diástole, ao final do relaxamento. E como que a gente pode fazer essa medida? Vai ser através de um catéter inserido numa veia central de grande calibre, tá? Que são essas veias que estão citadas abaixo. Então, o que significa isso? A capacidade ele vai medir a quantidade de sangue que o ventrículo, através do átrio direito, claro, está recebendo e, como eu disse no slide anterior, a capacidade também de receber esse líquido e ejetar esse líquido para fora do ventrículo. Quais são as veias que são utilizadas para inserir esses catéteres? As veias mais utilizadas são a jugular interna, direita ou esquerda. Não é essa jugular que a gente vê
aqui no pescoço do paciente, ou no nosso pescoço. Essa que nós vemos é a jugular externa. A jugular interna, ela fica internamente e quem faz a punção é o médico. O enfermeiro não pode puncionar. A veia subclávia direita ou esquerda também é um acesso pego pelo médico. A veia braquial, através de uma dissecção, que é uma pequena cirurgia da veia braquial, que também é feito pelo acesso, pelo médico. As veias femoral direita ou esquerda, que esse catéter vai ser introduzido na veia femoral, que vai chegar próximo à veia cava inferior. Também essa inserção do catéter é feito pelo médico. E o catéter central de inserção periférica, o PIC, que esse sim pode ser feito através do enfermeiro. O enfermeiro pode puncionar o PIC, certo? Então, esse é um desenho de um catéter central. Ele está colocado na veia subclávia. E ele vai ser inserido, a ponta vai ficar muito próxima ao átrio direito, justamente porque é ali que está chegando o sangue do corpo. Já esse é um catéter central de inserção periférica, funcionado por um enfermeiro, que também vai ter o seu destino final próximo ao átrio direito. Um esquema de onde o médico pode fazer a inserção e de onde vem o catéter, da jugular ou da subclávia, e a intenção é desembocar no átrio direito, para ver o trabalho do coração, principalmente, né, no caso do ventrículo, do átrio e ventrículo direito. Então, esses são todos os locais que podem ser inseridos, os acessos. Então, temos a jugular, a subclávia, o catéter de inserção periférica e a veia femoral também, que ela vai desembocar na veia cava inferior. E pode-se, então, correlacionar com a volemia do paciente, a quantidade de líquido circulante do paciente auxiliando no diagnóstico médico e de enfermagem. Então, a monitorização da PVC, ela vai relacionar a quantidade de líquido que o paciente está recebendo. Se ele está recebendo uma quantidade de líquido grande ou uma quantidade de líquido inferior. Por que é utilizado esse método? Porque 60% do sangue está contido no leito venoso. Então, se nós vamos avaliar a PVC, o médico, tanto o médico quanto o enfermeiro, ele vai poder saber como que está, se está em excesso ou déficit o volume de líquidos circulante no paciente, e também vai poder verificar o trabalho do ventrículo direito. É para isso que faz a monitorização da PVC. Lembrando que nenhum parâmetro de monitorização sozinho ele indica alguma patologia para o paciente. Porque se o método de monitorização da PVC ele não tivesse dentro dos parâmetros de normalidade, sozinho, ele pode não estar indicando que o paciente está com excesso ou déficit de volume de líquido, ou que o ventrículo direito não está conseguindo trabalhar. Ele precisa o quê? De outros métodos em conjunto para poder avaliar a condição clínica do paciente naquele momento. A PVC é um método que vai junto com os outros, com a pressão arterial, com a saturação de oxigênio, com a frequência cardíaca, com o volume de diurese do paciente, ou, entre outros, vai avaliar o estado clínico do paciente. Então, a PVC não pode ser avaliada isoladamente, certo? Pode-se, então, como eu já falei, utilizar para a mensuração da PVC um manômetro de água graduado em centímetros, então, que a gente vai verificar através de centímetros de água, que é manual, ou através de um transdutor eletrônico que vai ser calibrado em milímetros de mercúrio. Então, a coluna de água, ela vai dar a centímetros de água, que é a mensuração, e o transdutor eletrônico, ele vai mensurar em milímetros de mercúrio. Espera-se, então, que haja uma oscilação da coluna de água ou do gráfico do monitor, acompanhado
acompanhando os movimentos respiratórios do paciente. Então, a oscilação vai ser de acordo com os movimentos respiratórios do paciente, tanto na coluna de água quanto do transdutor eletrônico. O método de mensuração da PVC com coluna de água, agora eu vou falar então da coluna de água. Devido à sua extrema simplicidade e baixo custo, ele é bastante popular e largamente utilizado dispensando transdutores eletrônicos sofisticados. Então, ele é mais utilizado do que o do monitor, porque ele não precisa de um monitor multiparamétrico, não precisa de um módulo, né, que é um módulo utilizado justamente para PVC, então ele é mais barato e ele é mais utilizado no serviço de saúde, principalmente quando o paciente está na enfermaria. Mas, quando possível, é de preferência utilizar a monitorização eletrônica, porque ela é mais precisa e tem valor mais preciso. Lá nós vamos fixar, a partir do zero encontrado, com a medida da linha axilar média no quarto espaço intercostal, vamos encontrar o zero, demarcar no equipo, no suporte de soro, e aí nós vamos fixar a fita graduada, que vem junto com o equipo, deixando ela completamente estendida. Vamos pegar o equipo, fixar a região do equipo em que ele divide suas duas vias no local onde foi demarcado quando foi nivelado o zero. A via mais longa vai ser a que será conectada ao paciente e a via mais curta será a que vai ficar fixada junto com o equipo e o prolongamento simples do equipo com a fita graduada, observando assim na figura abaixo. Vou mostrar mais detalhadamente daqui a pouco. Para mensurar o PVC, depois que ele já estiver instalado, como é que a gente vai monitorar, mensurar o PVC, tá? Tem que ter uma via exclusiva para ele, então a gente vai interromper o gotejamento da infusão, de qualquer outra infusão que o paciente estiver recebendo. A gente vai deixar só a infusão do PVC. Vamos colocar a cama do paciente reta, conforme foi montado o PVC. Vai abrir o equipo para que preencha a solução da coluna de água graduada com soro fisiológico. Vai abrir a via do paciente, fazendo descer a solução graduada da coluna de água, observando até que entre um equilíbrio com a pressão venosa central, anotando esse valor. Espera-se que haja uma oscilação da coluna d'água ou do gráfico do monitor acompanhando os movimentos respiratórios do paciente. Cuidados importantes. Os valores de referência vão estar entre 6 a 12 centímetros de água, lembrando que vai depender da referência que a gente está utilizando. A referência que eu utilizei, ela coloca aqui a medida do PVC de 6 a 12 centímetros. Vamos verificar se existe outras soluções correndo no mesmo tempo. Então, não pode ter solução correndo junto, é só a PVC. Na hora de fazer a verificação, só entra o soro da PVC. Caso tiver outro soro, precisa ser fechado. Ao término da ferição, aí sim, a gente vai retornar o gotejamento normal das outras infusões. Caso exista outra infusão, vai alterar o valor real da PVC. Então, se tiver correndo outra soro junto, vai ter alteração do valor real. Então, por isso que precisa ser sozinho. Então, agora, vou detalhar para vocês como é que deve ser. Então, a gente tem o soro de 250, o equipo próprio, a régua de papel que vem junto com o equipo, a fita e a régua de nível, que nós vamos fazer o nível do nosso paciente. Esse é feito o nível. Então, a gente pede para o paciente, né, ou se o paciente não tiver condição, que ele tiver sedado, nós vamos pedir para ele abrir, né, o braço e vamos fazer a medida da régua de nível. Essa régua, ela vem com uma ampola no meio, que é uma ampola que tem uma bolinha de ar, ela é uma ampola líquida que tem uma bolinha de ar no meio. É igual medida de régua que a gente vê nas construções. A gente vai posicionar essa régua no quarto espaço intercostal do paciente, bem na linha axilar média, certo?
e a gente vai delimitar o zero, o nosso zero, na hora que a bolinha estiver bem no meio. Ali vai ser o nosso zero. Neste local, nós vamos pregar uma fitinha para delimitar o zero, certo? Aí, nós vamos fazer a fixação da régua. A fixação da régua, colocando o zero aonde nós marcamos o espaço, o quarto espaço intercostal do paciente na linha axilar média, certo? E o Y do equipo, a gente não está mostrando neste desenho, porque pode ser que na hora o paciente não consiga deixar no mesmo zero, enfim, mas nós vamos fazer o quê? Dar preferência para colocar o zero junto com o Y do equipo, tá? Com a cabeceira a 0 grau, de preferência, sem travesseiro, paciente vai abrir o braço, vamos fazer a medida, marcar o zero no suporte de soro. No suporte, o zero, a gente vai colocar o zero da régua de papel e o Y que vem no equipo, a gente vai colocar também nesse zero de preferência, certo? De modo que o equipo fique montado desta forma. O Y embaixo, próximo ao zero, que nós demarcamos, que a gente chama do ponto hidrostático do paciente, certo? E aí, a gente vai ter a régua montada. Na hora de fazer a medida, que nem eu falei para vocês, nós teremos o quê? Que fechar todos os soros, conectar a via maior do paciente, no paciente. Aí, o equipo que tá, o soro que tá voltado a parte do equipo que está voltado para o soro, lá em cima do PVC, ele também tem que estar fechado. A gente vai abrir a via do paciente e esperar a via menor descer, que ela vai descendo, tá? Na régua graduada, de acordo que ele vai entrando o soro no paciente, ela vai descendo e vai oscilando, vai oscilando. Onde essa água parar de oscilar, nessa régua graduada, vai ser o ponto que a gente vai considerar o valor de medição do nosso PVC de coluna de água. Pensando, nós não temos, então, monitor, só o equipo, o soro e a coluna de água que vai descer. Lembrando que um desses pontos será o ponto que vai parar de descer, e aí é ali que nós vamos marcar. Terminou de verificar a PVC, o que a gente faz? A gente fecha o equipo, certo? E preenche de novo com o soro que tá lá pendurado. E volta o paciente na posição normal, volta o paciente na posição, volta as outras soluções que ele tá recebendo, certo? Tudo isso logo depois que a gente faz a medição e vai lá fazer a anotação de qual foi o valor que deu a coluna de água. Eu falei para vocês que o valor de referência em centímetros de água é de 6 a 12. É isso que a gente espera que está o valor normal do paciente. Lembrando, então, que eu falei que tem que fechar todas as outras soluções. Esse é um catéter central. Fechamos todas e vamos abrir só a do PVC.